Bom, pessoal, hoje é dia 26/7. Nós estamos fazendo então nossa primeira live da 10ª imersão e começamos aí o quinto ano da escola, né? E fechando aí, né? Começando a brincadeira. Estamos aí. é, eu demorei assim para consolidar, porque eu fico o tempo todo arrumando, fazendo cadeira e arrumando a marcenaria. Faço a cadeira, arrumo a marcenaria. Então eu fico pensando, bom, eu estou falando isso, mas qual é a marcenaria? Eu estou mudando a marcenaria, agora é uma serralheria, agora é um escritório de marcenaria ou é uma marcenaria sem ser escritório? Eu vou pensando o tempo todo, né? Então eu amadureci, e eu acho que esse é um grande ganho para gente, porque na minha cabeça, galera, olha só que interessante. Guedes, Fernanda, Machado e Davi. Como é que as mudanças acontecem? As grandes mudanças, as mudanças fortes de paradigma. Isso aí é Thomas Kuhn e eu interpretando Thomas Kuhn. Vamos lá. Eu tenho os operadores que estão hoje no mercado, eles foram formados nos paradigmas da ciência social 1.0, que formou os paradigmas das ciências sociais. Ciência social no singular, ciências sociais no plural. Administração, educação, psicologia, medicina também, direito. Tudo isso foi formado, essa galera toda foi formada nos paradigmas da ciência social 1.0 e das ciências sociais 1.0. Beleza? O que acontece? A ciência social está em crise. Foi um vídeo que eu fiz por Flecha hoje que ele me pediu para divulgar para um evento que ele vai fazer. A ciência social está em crise. Por consequência, todo o resto está em crise também. Então, como é que a mudança acontece? A mudança grande. A mudança grande. Primeiro, eu preciso de uma revisão da ciência social, envolver conceituadores, esse é o meu público hoje, esse é o meu cliente. Vocês são clientes porque vocês são inquietos, querem coisas consistentes, estão vivendo essa conceituação. Esse público conceituador, eu trago para cá o conceituador, eu trabalho com os disseminadores, e os disseminadores formam uma nova geração. Então, toda a minha tentativa do livro Gestão 3.0, Conhecimento em Rede, Gestão 3.0, Administração 3.0, foi tentar falar para um operador que está totalmente imerso no paradigma da ciência social 1.0. Não funcionou. Não funcionou, eles não têm cabeça para isso, não tem tempo, não tem condição de pensar nisso. E aí eu falei, bom, então a gente precisa reestruturar a ciência social 2.0. Ciência social 2.0, eu comecei a refletir sobre isso, porque eu já vinha lá, né? Futurismo competitivo, antropologia cognitiva, antropologia da sobrevivência, ciência da inovação. Não, nada disso. Nada disso. Ciência social 2.0. 3, isso está claro, botei numa tabela hoje. Amanhã eu vou fazer o artigo, isso está muito claro na minha cabeça agora. Como diz a Fernanda, foi clareando.
Na ciência social 2.0, eu tenho três setores para conversar. Sapiens na história, isso já é uma mudança do artigo de hoje para amanhã. O Sapiens na história, aí vem a ideia da tecnoespécie, de uma tecnoespécie. Segundo aspecto, o Sapiens é a jornada humana. Como é que a gente procede a história? Isso é ciência social 2.0. Jornada humana. Revolução de mídia, demografia, novos modelos de cooperação, renascimentos, macrocrises, etc, etc. E o terceiro ponto, e essa é a grande novidade, digamos assim, é o oceano azul que eu estou entrando agora, é a felicidade, né? A busca da felicidade. Isso é ciência social. Porque tudo isso, toda essa estrutura é entregar para a sociedade, do ponto de vista coletivo e individual, sugestões para as pessoas serem mais felizes. Essa é a missão principal da ciência social. Mas, obviamente, que eu tenho que passar pela parte de cima, tenho que passar por essa estruturação, para depois, então, chegar nos contextos. Aí eu venho na felicidade, busca da felicidade. Então está organizado o negócio. Está organizado. Qualquer lugar que alguém chegar, depois eu preciso formar conceituadores, eu preciso formar professores, eu preciso formar disseminadores, professores disseminadores, eu preciso tudo isso, e aí eu digo para esse pessoal, galera, é isso aqui, ó. Por que a gente precisa de uma nova ciência social? A ciência social está estruturada dessa maneira. Sapiens na história, jornada humana, busca da felicidade. Tudo organizadinho. Estou organizando. Aí eu comecei, hoje, a organizar essa busca da felicidade. E aí tive um grande insight. Um grande insight. Eu estou falando de olho fechado porque é muito novo. Quando é um negócio que eu conheço muito, eu abro o olho. Mas quando é um negócio que eu não conheço muito, eu tenho que fechar o olho. Que eu estou olhando para dentro do meu PowerPoint. Tem gente que diz que isso é psicografia, tá? Só para deixar. Então, quando eu fui fazer essa leitura, né? Aí sim, enquanto escola, eu já tinha feito individualmente, mas enquanto escola, leitura sobre inovação pessoal, que é a busca da felicidade, a ficha que caiu é a seguinte: o problema da felicidade para as pessoas é que as pessoas compraram uma ideia de Sapiens que está longe do que é realmente o Sapiens. E aí o que acontece? Ela não tem ferramental para poder ser feliz. Porque os paradigmas do Sapiens que foram vendidos não são legais. E aí todo mundo começa a dar dica para isso, dica para aquilo, mas o principal, e aí voltando ao meu cliente, que é conceituador e disseminador, que vão multiplicar essas ideias, eles não vão só implantar as ideias, eles vão multiplicar essas ideias. Eu tenho que ter consistência. Aí eu fiz a tabela hoje, que é uma tabela importante, que eu publiquei. Amanhã eu vou melhorar essa tabela. Eu vou detalhar mais. Em que eu mostro, de um lado, como é que é a ciência social 1.0 e como é que ela descreve o Sapiens. E qual é a nova visão da ciência social 2.0. Claro que tem muita coisa aqui na ciência social 2.0, né, que já foi hegemônico e perdeu a hegemonia. Não é só novidade. Mas a gente resgata. Então não interessa se é resgate ou se é novidade, a gente só resgata. E aí eu coloquei tudo lá. Aí eu botei o Sapiens finito, que tem que pensar na morte, o Sapiens aprendiz, o Sapiens múltiplo,
o Sapiens que faz escolhas. Então, isso aqui é estruturante para o cara rever a maneira que ele pensa o Sapiens, ele rever a maneira que ele pensa o Sapiens, e a partir daí ele começa a ter um ferramental para ter uma vida mais significativa e tudo. Então, cara, tô assim muito satisfeito de ter conseguido organizar dessa maneira e percebo a entrada nesse oceano azul. Porque agora a coisa está toda articulada, bem articulada. Né? Claro que isso dura um tempo, pode ser que amanhã eu chegue à conclusão que pode melhorar. Mas isso dá uma estrutura para, em qualquer situação, e aí eu estou pensando em começar o artigo amanhã, justamente nessa direção, fui convidado para dar um curso sobre busca da felicidade, ou ciência, ou inovação pessoal, tanto faz. Inovação pessoal, conceito de sala. Busca pela felicidade, ou essenciologia da felicidade, conceito de cozinha. Já está todo estruturado, está todo organizadinho, bacaninha. Tem a tabelinha mostrando o que a pessoa pensa, como ela deveria pensar. Tem vários itens, não são só esses, né? Tem até aqui que eu separei, já fiz aqui a tabela separada. Já tem aqui um... Deixa eu ler para vocês. Aqui, ó. Ser finito, sapiens aprendiz, ser múltiplo, vida em aberto e não destino traçado, felicidade conquistada com muito esforço e não caindo do céu. Eu sou feliz porque alguma coisa aconteceu na minha vida que não teve esforço nenhum. E felicidade com métricas mais adequadas, baseadas em parâmetros internos. São esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 itens em que eu questiono. Fantasia da eternidade, sapiens estático, ser único, fantasia do destino traçado, felicidade sem esforço e felicidade com métricas equivocadas, em geral baseado em parâmetros externos. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que eu já estou enlouquecendo, tenho que ir para um hospício, ou a coisa está indo? Mais ou menos. Porque se vocês acharem que eu tenho que ser internado, vocês falam, galera. Porque tem aqui um hospício aqui em Teresópolis, aí vocês vêm me visitar no hospício, né? Fernanda, o que você acha? Você pode ser internado e continuar. Também pode. Não problema, não. Pode, também pode. Eu acho que vai ser polêmico e disruptivo. A inovação é extremamente disruptiva. Né? Fernanda, o que você me diz? Nilton, boa noite. Então vamos lá. Acho que ainda não é caso de internação, não. É caso de observação. Tá brincando. Não, acho bacana. Eu estou. Nós começamos agora, né? Mas essa 10ª imersão, que eu estou entendendo é justamente o seu, vamos dizer, esforço, né? E está indo muito bem, e rever, recolocar os conceitos, né? Os conceitos que são fundamentais, bimodais, então voltar a falar o que é revolução midiática, o que são fatores detonantes, fatores consequentes, que você já falou várias vezes. Mas eu acho que agora está cada vez mais, né? Mais, assim, fotografado, vamos dizer. É isso. Fica mais fácil, pelo menos para mim, de acompanhar tudo isso, né? Agora, conhecendo você, por exemplo, agora eu me animei, né? Falei, então chegou numa coisa. Mas conhecendo um pouquinho você, nada garante. E daqui 7 dias se diga, moçada, aquele negócio de SAP, não sei o quê, SAP não é bem assim, né? Ou seja, essa é uma característica. Você vai mudando.
Claro que vai mudando tendo um eixo central, né? Uma base, uma raiz. E aí o que você vai mudando é a maneira de dizer isso ou de ir avançando nisso. Então, acho que tá muito bem colocado, né? E eu tenho mergulhado cada vez mais, né, entendido, né, vou compreendendo. Inclusive, o livro aqui do Havelock, que foi dica sua, esse livro, por exemplo, para mim, ele é seminal, né? Um livro de uma importância assim, estrondosa, eu acho. Né? Para quem não ouviu falar, né? Não pegou isso, esse cara, ele é um bom estudioso, aliás, ele esteve em Toronto, e ele tem uma tese, né, que quando o alfabeto entra na Grécia, ele, na verdade, não é que ele entrou e aí a cultura oral grega desaparece. Não, ele vai mostrando quanto foi lento essa entrada do alfabeto, e foi lento por quê? Porque determinava uma nova maneira de pensar. Só que ele faz isso, gente, falando do ritmo, citando Homero, entendeu? Mostrando, pegando os versos. É fabuloso, né? A evolução da escrita na Grécia, suas consequências culturais. Por que é importante para mim isso aqui? Porque sempre era mais Gutenberg, né? Que era mais fresco para mim, mais recente, né? Então, era mais fresco entender a revolução da impressa do que a manuscrita, né? Para colocar, né, dentro do... Então, isso aí, estou bem contente aqui com essa leitura, acho que clareando, né? Eu queria fazer uma observação que é o seguinte: do ponto de vista, e aí a gente fez essa separação que eu acho que ela é importante, do ponto de vista fenomenológico, as minhas mudanças, se você observar, elas não são tão grandes nem tão disruptivas assim. Porque os fenômenos, por exemplo, quando a gente fala do digital e da própria felicidade, eu não mudo muito o fenômeno, a análise do fenômeno. O que eu tenho tido mais dificuldade, porque é mais complexo mesmo, é organizar isso do ponto de vista ambientológico. Você pode, Guedes, Davi, Machado e Newton e Fernanda, né? Você pode reparar que McLuhan, Havelock, quando eles desenvolveram os estudos dele, eles foram fenomenológicos, eles não se preocuparam com o ambientológico. Quando McLuhan diz somos uma tecnoespécie, né, mudou a mídia, mudou a sociedade, ele não parou para pensar e dizer o seguinte: cara, isso muda o que na ciência? Fala, doutor Átila. Boa noite. Cadê o nosso amiguinho aí? Aqui, estou acabando de descer um morro aqui no Espírito Santo, estou aqui em Vila Velha. Morro do Moreno. Cara, estou descendo o morro aqui do Moreno, eu me lembrei que tinha live agora, já são 6h20. Estamos aí. Mas estamos aí. Então, o que eu estava falando, né? Então, o mais difícil é o ambientológico. Mas agora, Fernanda, eu acho, e aí eu tô com uma certa... Porque foi muito idas e vindas. A ideia de tira da chamada filosofia essa discussão da felicidade, traz isso para a ciência social, organiza, do jeito que eu coloquei, o ponto de vista geralzão da civilização, é o ambiente, como a gente caminha na história e como é que a gente é feliz. Então isso me ajuda a organizar, estou me sentindo confortável com isso. E a partir daí eu posso desenvolver melhor as coisas. E aí então, hoje, por exemplo, o artigo de amanhã já é assim: olha, gente, vamos fazer um curso agora sobre
Busca da Felicidade, e vamos falar de finitude. O tema amanhã é finitude. E ele é a porta de entrada, que está inclusive no livro do Mason, está no livro do Richard Carlson, do Tempestade. É a base inicial. Como é que você se relaciona com a morte? Como é que isso se dá? E como é que você. Qual é o sentido que você vai dar para a tua vida? Tudo começa daí. Então vamos conversar sobre isso. E aí a gente aprofunda, sabe? Eu acho que aí vai construindo, né? Vai construindo e vai montando. Só que, como eu estou trabalhando para conceituadores, que esse é meu foco, não adianta eu trabalhar só no fenomenológico. Eu tenho que preparar o ambientológico também. E aí facilita, porque hoje eu fiz um videozinho de 2 minutos para o Flecha, explicando para eles lá da educação. A ciência social está em crise, a ciência da educação é filha dessa, então está em crise também. Precisa resolver aqui para depois resolver aqui. É simples. Quem que vai dizer que não é? Quem foi o cientista social que previu a internet? Qual é o cientista social que está explicando bem a internet? Me diz um só. Não tem. Doutor Guedes, o que o senhor me diz? Abrindo o microfone aqui, eu digo que eu acho que é o caminho para se pensar de uma forma diferente tudo isso que a ciência social nos apresentou anteriormente e que o mundo atual começa a rebater, né? Rebater em termos de novas ideias, novas formas de pensar, novas tecnologias que são aplicadas e que eu vejo muito como um prisma, né? O bacana é olhar essas coisas com quem só vê as coisas dentro de um quadrado sempre vê as coisas iguais, né? Na hora que você começa a apresentar os conceitos, sobretudo da ciência social, da inovação pessoal, né? Essa forma da gente ver a questão da, entre aspas, autoajuda, com outras formas, o que eu acho mais interessante não é falar assim, é esse o caminho ou é esse o caminho? Na verdade, eu acho que o caminho está sendo construído com as 3 estradas. Isso que eu acho mais interessante, né? Os conceitos que, né, às vezes até você brinca, semana que vem, Fernando está falando, semana que vem você já vai mudar. Mas o que você alimentou de ideia é que faz a gente concatenar uma série de informações. Eu gosto muito do discurso lá do Steve Jobs de connect the dots. Eu acho que é isso que é bacana, né? Mais do que sair dos e-books, dos artigos, dos áudios com uma certeza absoluta, com uma verdade, com uma nova perspectiva. Eu, pessoalmente, o que eu faço é pegar pedaços de todas as perspectivas e construir no meu entendimento, o que você está colocando, o que eu vejo no mundo e, especificamente, concatenar com as minhas próprias ideias, né? Então, você bota um assunto, então, isso aqui é interessante para concatenar com isso aqui, legal. Semana passada ele falou isso, eu não concordo, mas ele falou com uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que combina com o que ele está falando hoje. Ele está com essa visão aqui, mas ele agora mudou para cá, e talvez não seja nem preto nem branco, e sim 50 tons de cinza. Então, eu acho que essa forma da gente ser levado a repensar e pensar vários prismas em cima de um tema, em cima de um paradigma, em cima de um portfólio de ideias, é extremamente interessante. Às vezes a gente pensa, não, mas eu estou mudando toda semana. Que bom que essa é uma escola bimodal de inovação. Porque se tivesse sempre seguindo o mesmo caminho, eu ia falar, isso aí eu já vi. Isso aí eu entro no chat GPT e ele me responde, né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, tá? Eu estou curtindo muito essa forma, tá? E está me gerando muitos insights, né?
E vale dizer, né, às vezes a gente, e isso já foi explicado da neurociência, né? Às vezes a gente ouve uma coisa nova, né? Uma coisa, entre aspas, disruptiva, uma forma diferente de se pensar, e a plasticidade neural, ela gera uma informação que na hora ali o teu consciente ele não pegou. Mas a informação está guardada no subconsciente, que ele é muito mais poderoso do que o consciente. Então, depois, na semana que vem, eu falo uma coisa, eu escrevo um artigo, eu digo alguma coisa e falo, puta, era isso. Porque, na verdade, tudo aquilo foi concatenando de uma forma que alguns chamam de intuitiva, né? Mas as pessoas botam intuitiva como se fosse algo místico, né? Eu já acredito mais na intuição como um grande banco de dados que a gente tem, que está a um monte de informação, né? A gente que é de tecnologia, e que às vezes não está tão indexado como a gente achava que deveria, né? E às vezes saem umas conexões de A mais B, na verdade não é C, A mais B é teta. Quer dizer, como teta? A mais B é C, não, é teta. E aí você já jogou para uma letra romana que não tinha absoluta. Isso para mim é disruptivo. E são essas pegadas que eu acho que são muito interessantes da gente. Por isso que eu nunca descarto nada, né? Numa escola como essa, eu nunca descarto nada. Pode parecer a coisa mais louca do mundo, eu falo assim, cara, isso pode servir para alguma coisa em algum momento que eu não posso estar conectando agora conscientemente, mas depois, né, o subconsciente ele começa a botar aquilo lá numa sopa de neurônios, conecta as coisas e gera, olha, A mais B mais C deu teta aqui, ó. O que ele está falando traduz para essa parte aqui, e bingo. E aí isso sai de um monte de formas, né? Seja forma de um novo insight, uma ideia, uma proposição de uma cadeia de valor, ou até uma imagem mental, alguma coisa assim, tá? Então, é isso que eu tenho sorrido muito da 10ª até agora, né? A 10ª, ela tá me levando para esse campo, ok? Concatenar coisas. O que eu diria é o seguinte, a gente está hoje até conversando com a Fernanda, a gente trocou umas mensagens, o que eu diria para vocês é o seguinte, a caminhada humana civilizacional, eu acho que isso está bem consolidado. Tem muito aprofundamento, detalhamento, até um pouco a relação de como tudo isso, né? Aquela ideia de que a gente está saindo de uma ditadura civilizacional e que a gente, quando tem uma macrocrise o aumento populacional gera uma massificação e a gente reduz a capacidade de pensar. Tem detalhamentos, desdobramentos, mas digamos assim, a estrutura da análise que a gente faz do Sapiens e da jornada humana, do Sapiens enquanto personagem histórico, uma tecnoespécie na história, e a caminhada do Sapiens, eu acho que isso está consolidado. É um fenômeno, né, que está consolidado. O que eu acho, aí beleza, poderia dizer, bom, agora lavo minhas mãos, a missão está cumprida, aperfeiçoei Toronto, fechou o assunto. Mas como a gente é motivado e gosta da coisa, a gente fala, bom, aonde está o outro oceano azul? Né? O outro oceano azul. Esse era um oceano azul que tinha, explicar melhor, explicamos. O outro oceano azul que a gente está entrando é essa questão da demanda que o Sapiens 2.0 vai ter para buscar uma felicidade nessa nova civilização. E aí, então, é como se eu tivesse feito, olha só, eu fiz um doutorado, esquece os doutorados, terminei meu doutorado, né? Apresentei uma tese que é como é que o Sapiens caminha na história. Essa tese de doutorado está pronta e estou fazendo um pós-doc. Quer dizer, eu fiz o primeiro doutorado formal, fiz um segundo doutorado informal e agora estou fazendo um pós-doc. O pós-doc é a felicidade na civilização 2.0. Esse é o pós-doc.
obviamente que, quando eu falo de novo do Sapiens, não sei do que, bababá, bababá, babá, e aí espiral progressivo, não sei o que, melhora sempre uma coisinha, aprofunda, né, detalha, mas aí já é como se fosse assim, retocando o desenho. O desenho já está pronto. Só está colorindo aqui, faltou pintar ali. O Oceano Azul, a tese de pós-doc, é essa, felicidade na civilização 2.0. Como uma demanda natural, e não é fora do contexto, da continuidade do trabalho da ciência social, e eu me colocando como cientista social. Não sou mais futurista, né? Não me coloco mais como futurista, não me coloco mais como antropólogo da sobrevivência, como eu já coloquei anteriormente, não me coloco mais como um cientista da inovação. Tudo isso foram fases. Hoje eu sou um cientista social, refazendo a ciência social com uma nova abordagem e trazendo ali uma coisa completa. Davi, o que você me diz? Alô, tá me ouvindo? Sim, senhor. Bom, seguinte, eu estou retomando agora, né? Estava um pouco afastado, mas diante de todas as explicações, eu vi que a estrutura, assim, as perninhas da mesa, né, a base, está se mantendo, né? Ainda a gente tem como base Thomas, McLuhan, Levi. O que eu entendi agora, que a proposta dessa atualização é trabalhar uma camada superior, né? Ou uma perspectiva diferente. E foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas eu acho que faz muito sentido, viu? Eu acho que tem muita oportunidade aí para desdobrar novos temas que a gente ainda não imagina. E eu acho que tem um campo aí, em termos de massa, né? Porque se for pegar a nossa camada atual, digamos assim, ela é muito específica, né? Como você disse, ela é muito para pessoas aqui com um perfil muito próximos das pessoas que estão aqui na sala. Eu acho que uma perspectiva social tem muito mais alcance do que a gente está trabalhando até o momento. Eu diria que o desdobramento natural é aquela coisa que é o seguinte: eu tenho aqui o meu general criativo conceituador. Ele chegou para mim, caminhando aqui em Teresópolis, e falou: Nepô, meu irmão, esse desafio aí tá zerado, cara. Me arranja outro desafio, porque esse zerou. Aí eu falei: cara, o que tem aqui para rolar então é essa parada aí da felicidade na civilização 2.0. Vamos cair dentro? Ele falou: tô dentro. Aí eu falei: então tá, beleza. Foi conversa interna. Então, essa organização da felicidade na civilização 2.0, né? Porque a civilização 2.0, ela não é mais a civilização 1.0. Ela não é mais... Porque a civilização 1.0 teve várias etapas, né? E principalmente a final. Eu estou lendo agora o livro é o próximo que eu vou comentar, provavelmente segunda, do Stephen Covey, Os 7 Hábitos de uma Pessoa Eficaz. Eu já falei desse livro, já comentei e estou retornando. Ele fez uma tese de doutorado e ele percebeu que nos últimos 200 anos a gente deixou de trabalhar com princípios mais profundos e passou para uma coisa mais superficial, que é justamente o diagnóstico que eu faço desse período em que a gente teve a concentração de mídia, em que a gente parou de pensar melhor e parou de aprofundar determinadas questões, e isso é consequência natural do aumento populacional. Eu estou vendo isso porque eu estou na ciência 2.0, ele não está vendo desse jeito, mas ele está sentindo isso e está apontando isso. Então, qual é a grande demanda? Depois de todas as explicações que a gente já tem, que a gente já fez um trabalho grande,
é ajudar as pessoas a serem mais felizes, construindo bases científicas para que possam dar cursos, possam escrever livros, possam fazer pós-graduações mais à frente. Entendeu, Davi? Ficou claro. Bem legal. Gostei. E aí a gente está nessa vibe. E, obviamente, de vez em quando volta. Por exemplo, inteligência artificial. Aí você fala, cara, tá mal formulado isso. Aí você volta. É um tema que começa a ser badalado e você volta. Foi um papo que eu conversei com a Fernanda hoje também. Né? Eu já uso a expressão máquinas que aprendem, para evitar de, quando eu falo de, entre aspas, inteligência artificial, eu falo máquinas que aprendem. Isso é a novidade. Processamentos mais sofisticados não é inteligência artificial. Então eu prefiro não usar inteligência artificial, porque poluiu. Isso aí tem essas pegadas, né? De vez em quando a gente volta ao tema central lá. Né? De vez em quando a gente volta para alguma coisa. Tem uma coisa nova aqui. Mas eu acho que o foco principal da 10ª imersão vai ser essa questão da felicidade. E, obviamente, que eu estou nos e-books trabalhando e revendo. Né? Estou agora revendo Ciência 2.0. Acabei de publicar o Educação. Aí a gente entra dentro dos campos das ciências sociais específicas, propondo questões. Aí isso também é novidade. Já não é mais falar do digital. É o digital na educação, o digital na psicologia, o digital nos negócios, na administração. Aí tudo bem. É o digital na ciência. Aí a gente entra. Isso também está rolando. Isso é 10ª imersão também. Doutor Newton, por favor, é o senhor agora. O que o senhor está achando aí da nossa caminhada? Newton Duarte, o que o senhor está achando da nossa caminhada? Vamos pular. Machado, tu estava sumido. Até estranhei você entrar na live hoje. Desapareceu total? Machado? Também não tá. Alisson. Não, o Alisson entrou depois. Deixa mais pra frente. Átila, fala você. Opa, deixa eu fazer uma pequena manobra aqui que eu tô... Acabei de deixar o dog aqui no apartamento para ir comer uma pizza com as meninas. O ponto que eu estava analisando essa semana, eu até compartilhei no outro grupo, bem na linha aí que você falou aí da inteligência artificial. Tô por aqui, tô escutando. Perdão, desculpa incomodar. Tá. Tô por aqui, só tô pegando o ônibus. Se eu puder um minutinho falar o que eu acho, é o seguinte. Até então, estava absorvendo e não tinha entendido por que você tinha derivado para a inteligência, não a inteligência, mas o desenvolvimento pessoal. Eu estava preocupando, como assim, inovação pessoal? E estava com outra pegada. Agora, nessa live, fez todo o sentido para mim, principalmente porque quando a gente falando, e não tem como não falar, do aprendizado de máquinas, essas máquinas, para ser um aprendizado, elas, dia a dia, elas vão tomando personalidade. E se a gente consegue estudar e aprofundar o conhecimento da nossa personalidade, da personalidade humana, assim, o que nós buscamos com clareza, nós conseguiremos configurar essas máquinas para que assim elas possam estar e servindo a gente. Não sei se eu estou sendo muito claro. Vamos lá. No ChatGPT, você coloca uma persona lá, já vou finalizar, mas vou finalizar. No ChatGPT, você coloca uma persona lá, e aí a máquina ela te responde conforme aquilo que você coloca como personalidade. E ela pode interagir com você com aquela personalidade. À medida que nós vamos conhecendo mais esses conceitos contrariantes, mais claro a gente consegue entender como essa personalidade vai estar ao ponto de interagir e de conviver com a gente. A coisa mais clara é o seguinte: no futuro serão
é difícil definir o futuro assim, mas enfim, no futuro teremos essas ferramentas com essa personalidade que nós estamos observando e ampliando. A gente vai estar interagindo como se fosse um cachorro, um animal, um personal do seu dia a dia. Não vai ter muito tempo, não é daqui a muito tempo, você vai ter um aplicativo no qual você vai configurar com uma personalidade para que ele, não que sirva, mas que ele interaja com você. Quando você falou que estava caminhando pela rua, pensando você, enfim, com a sua consciência, a tendência é que no futuro caminhe você, a sua consciência, mais a inteligência de máquina, ou enfim, essa inteligência artificial, configurada com o que você precisa. Por exemplo, eu preciso de... não preciso, mas eu tenho um conselheiro que me aconselha nos assuntos que eu gosto de todo dia. É um cara que está sempre me escutando, me lembrando que eu devo me alimentar bem. Está entendendo? E isso, ela vai ter essa personalidade, por exemplo, me puxe para frente, me puxe para um desenvolvimento pessoal, mas tenha as minhas metas equilibradas, para ter um sonho pessoal. Enfim, e tudo isso vai acontecer através dessa ferramenta que você começou a desenvolver, né, que é a nossa inovação pessoal. Eu entendi, para mim tem muito sentido, abrir um clique aqui e eu fico muito grato por isso. Era só isso, só obrigado. Vou continuar aqui no meu ônibus escutando vocês, viu? Show. Vai, Átila, é você. Bom demais, busão demais, show de bola. Eu tô aqui no meio da rua. Olha só, o negócio que é o seguinte, é que eu até mandei no café nosso aí, essa história dos estágios, que o pessoal também está querendo arranjar uma nomenclatura diferente, passar para superinteligência lá na frente, quando a máquina tiver consciência e tudo mais. E aí, por conta desses derivativos aí, que a programação está lá, o ponto foi o seguinte, que a gente está falando sobre algoritmo. E o humano, ele ainda é o algoritmizador. Ele é o cara que domina a parte da programação. A gente geralmente trabalha com modelo de demanda espontânea ou induzida. A demanda espontânea, o cara está ali, por acaso, meteu a programação e construiu o código dele, tal, fez um problema se transformar em solução. E a induzida é quando alguém faz uma determinada encomenda e, a partir dessa encomenda, ele vai lá e tenta reagir criando o código-fonte, algoritmizando. E aí o nosso ponto foi, o que é que vai acontecer quando a inteligência artificial, ou o algoritmo, por assim dizer, tivesse se inscrevendo, se moldando, criando, fazendo tudo pelo ser humano? A vida do ser humano vai ficar realmente um grande tédio. E esse ponto de tédio é por conta da inutilidade do próprio homem. Ele não vai ter um trabalho útil. Ele, teoricamente, ele não vai ter mais nada o que fazer. Então, essa é um estágio de reflexão. A gente espera que... Eu disse para o pessoal, né? Os problemas nunca vão acabar. Então, é só o ser humano olhar ao seu redor que ele vai achar problema para se preocupar. E, claro, ele não vai entrar aí nessa fossa abissal de não ter utilidade no planeta. Mas, olhando com atenção, nós temos uma visão de horizonte, onde a gente percebe dentro desse horizonte, que é o nosso universo percebido, e agora a gente começa a ter um grande pensamento, uma grande consciência de que existe um universo muito maior após esse universo percebido pelo ser humano, após a nossa capacidade de compreensão daquilo que a gente chama de o todo de hoje. A curva exponencial de informações, da produção de conteúdo, já está mostrando isso, né? A quantidade de dados, a quantidade de informações que tem em nossa volta está crescendo vertiginosamente. E isso não é o fim. Pelo contrário, a reflexão que a gente trouxe hoje foi que isso aqui agora é um estágio de intermediário para o começo dessa nova fase da vida do ser humano, que ele vai ter que se reconfigurar. E aí eu considero que o nosso mês ele foi muito feliz, por assim dizer,
porque ele manteve esse norte, né, do ser humano não perder a sua felicidade. Ele está encontrando o seu eu e ele está encontrando o seu caminho para ele poder saber, né, como a gente brinca aqui, no passo do papagaio, um pezinho de cada vez, que é para a gente não tropeçar e não cair. Então, foi um pouco aí a miscelânea das coisas que eu conjuguei para compartilhar aqui com vocês. Show, 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 show. Newton, quer comentar alguma coisa? Newton, 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 Newton. Alisson. Alisson. Fala, doutor Alisson. Fala, pessoal. Boa noite. Da outra vez eu falei, caiu, aí eu fiquei sem sinal depois. Estava fora, não estava nem em casa também. Dando aqui um comentário sobre essa questão do que o Achelu até falou agora, essa questão da IA, né, invadiu tudo. Quando a gente pensa de uma maneira mais filosófica, assim, né, da coisa, a gente vive num mundo que tem tanto problema, tanta coisa ainda a ser ajustada, que não faz muito sentido a gente se preocupar se ela vai dominar os empregos, porque se ela dominar os empregos que tem, ela vai obrigar a gente a olhar esse problema que ninguém vê hoje em dia e empurrar essa galera que não olha para isso, para essa outra questão que ninguém vê, que é tanta questão ainda a ser resolvida, que eu quero mais é que ela realmente domine esses empregos que a gente tem hoje em dia, para a gente olhar para essas outras questões, né? Você vê a quantidade de sofrimento que ainda existe. Aqui é onde a gente mora no Brasil, ainda é até bom, né? Mas quando você vai para fora aí, ou então até nas regiões mais distantes assim, das grandes cidades, você vê uma quantidade de sofrimento imensa. Então, ali é trabalho, ali é problema a ser resolvido. Então, quando eu vejo essa questão, vai dominar o emprego, venha dominar esses empregos que tem aqui, para disponibilizar a cabeça da gente, para pensar nessas outras coisas que ninguém está vendo, né? Que está aí, o problema está lá. Vamos lá resolver. Vai acabar com o meu emprego, então vai lá resolver aquilo ali que está ali, aquele seu semelhante, aquele seu irmão, que você fala que é cristão, que tem um irmão, cadê você ajudando ele ali? Então, eu não me preocupo nem um pouco com essa questão de ter... Eu só me preocuparia se tivesse uma Skynet aí explodindo nas bombas, aí tudo bem, né? Mas quando tem essa questão de dominar o emprego que a gente tem hoje em dia, eu não tenho nem um pouco de preocupação com isso, cara, dessa questão. Quanto ao conteúdo que a gente acompanhou esses últimos tempos, né? Essa abordagem de felicidade, e até uma questão que o Depô falou, não sei qual foi o áudio que ele mandou, falando que quando a gente fala de autoajuda, já criou-se uma repulsa, né? Falando de autoajuda, e na verdade não é autoajuda, é um aprimoramento, né? Se a gente conseguisse mudar essa visão de autoajuda para aprimoramento, talvez as pessoas se interessassem mais em conhecer a ti mesmo, né? Eu acho bem interessante esse tipo de abordagem, que é para a gente mesmo conseguir ter argumento para quando alguém vier falar com a gente sobre você está lendo o livro de autoajuda? Falo, não, calma aí, não é livro de autoajuda. Essa base que o Leopoldo já está nos trazendo dá munição para a gente argumentar com pessoas que falam mal dessa questão de autoajuda, porque eu leio muito livro de desenvolvimento pessoal, né? Muito livro. E eu já vi gente me criticando por causa disso. Falando, você fica lendo livro de autoajuda, cara, você não tem que ler essas coisas, tem que ler outra coisa. Tipo assim, como se fosse que eles tivessem a solução dos problemas das pessoas. Mas, enfim. E quando você muda essa visão, você consegue até passar melhor a ideia que tem por trás desses livros que a gente lê, né? Que, infelizmente, uma coisa que a gente também observa, que a pessoa, quando é deslumbrada, ela olha a coisa e já começa a vomitar aquele monte de coisa que ela nem absorveu direito e passa de uma maneira muito rasa para quem está ouvindo. E como aquela pessoa ouviu aquela coisa rasa, ela não entende e já critica. Então, a partir daí, começa a crítica de uma coisa que às vezes era boa, mas pela pessoa deslumbrada ter visto aquilo, ela já sai vomitando em cima. Então, quando eu trouxe essa abordagem que falou em outros áudios, eu achei bem interessante como uma munição, né, de argumentação.
Mas era isso, tem um pouco que eu não falo, mas estou aí na área, estou ouvindo o pessoal aí. Show de bola. Susan, é a senhora. Boa noite. Boa noite, vocês estão me vendo? Que aqui está travado. Não, estamos te vendo. Boa noite, eu sou a Susan, sou novata aqui, primeira vez que eu participo. Acompanhei alguns áudios, não todos eu não consegui. Eu sou da área de educação e, assim, fazendo um paralelo com, né, o que eu entendi, a conversa daqui, achei bem interessante o digital na educação. E eu trabalho agora com uma pegada de educação empreendedora e nos diagnósticos dá um bom uso do uso de tecnologias. E, assim, fazendo esse link, né, do que você sempre falou no áudio, de muda a tecnologia, muda a sociedade, e também a ideia de sermos substituídos por máquina e essa relação com a felicidade, eu penso na questão de processos. O que acontece? Quando a gente entra numa escola e trabalha com tecnologias, na verdade você não trabalha, porque você primeiro tem que ver o que tem disponível. E quando eu penso numa substituição por máquinas, eu acho que o complicado disso é você não preparar a sociedade para trabalhar outros lados, como o Alisson falou, né? Trabalhar o lado interno, o lado das emoções. E quando você vem com essa temática, por exemplo, felicidade, ela tem muito mais polêmica, há muito mais polêmica do que você falar, olha, vamos trabalhar olhando e conversando sobre tecnologia nas escolas. Porque a felicidade ela é muito subjetiva dentro de um ambiente escolar, que é tudo muito corrido. E quando é uma escola pública, muita gente está muito mal. E dentro da educação empreendedora, existe essa linha de trabalhar a comunicação não violenta, escutativa, para essa questão da felicidade. Então, assim, o que eu queria fazer esse paralelo acho que mesmo sendo todos nós, né, sermos substituídos alguns trabalhos por máquina, acho que seria interessante a gente preparar a sociedade para essa substituição. Porque senão, essa população que vai ser substituída, ela vai se ver num desespero. O que ela faz da vida dela? A vida vai perder sentido porque ela nunca olhou para um outro lado, um lado interno, um lado relacionado mais a essa subjetividade. Porque, vou te dar um exemplo, eu comprei um robô para minha casa para aspirar. A moça que às vezes vem aqui, ela fala, nossa, agora eu vou ser substituída por esse robô. E aí gerou até uma conversa com ela, e eu falei assim, não, na verdade você vai ter tempo para poder pensar em coisas melhores para a sua vida interna, para a sua felicidade, né? Não falei felicidade, mas suas questões internas, de conflitos internos, relações. Mas ela não conseguiu alcançar esse pensamento, porque não é falado, entendeu? E, então, assim, na verdade, acho que, né, ratificando, pensar nesse processo de amadurecimento, né? Vim com a educação digital, mas vim com uma educação também emocional. Porque se falar só felicidade, isso aí é coisa para quem não tem mais nada para fazer na vida, entendeu? E não é um carro-chefe, e sim algo muito secundário que a pessoa pensa lá, sei lá, estiver no final da vida, pensar o que fez de bom. Assim, minha percepção. É isso. Eu acho que é aquela discussão, né? O tema, a gente fala de inovação pessoal, que é mais, digamos assim, mais adequadozinha, né? Fica mais palatável, né? Mas felicidade é um tema básico e central para a espécie, né? Desde todos os renascentistas falaram sobre isso, né? Então a gente precisa trazer essa... Basicamente é isso, né? É organizar, porque quando eu falo com Flecha, né, e falo sobre educação, né, é o tema, né? Qual é o
o grande diferencial que a gente vai ter que ter na educação? Basicamente, o Sapiens 2.0 vai ser muito mais original e autônomo do que o 1.0. E aí, qual é a referência que ele tem? Ah, ele vai ter muito mais escolha. Tá, então se ele tem mais escolha, ele precisa saber mais o que ele quer. É simples. Quanto mais escolha você tem, mais você tem que saber o que você quer. Senão você, não, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não. Tem 10 opções, então você tem que saber o que você quer. Senão você se perde. Então você tem que ajudar o cara a filtrar o mundo. E a filtragem se dá através da pessoa ter consciência do caminho dela. Isso é felicidade. Então, basicamente, a escola, o ambiente educacional tem que sair de um ambiente educacional conteudista para um ambiente educacional que vai vender mais sabedoria, que vai entregar para as pessoas uma possibilidade de viver num mundo muito mais dinâmico. Então, isso vai bombar. Já está bombando. Na verdade, se você entrar na literatura aí de inovação pessoal, é um negócio assim gigante. O que mais se sai e vende é isso. O problema é que essa literatura é muito fraca. Ela é muito desorganizada, ela não está estruturada. Então, tem aí um espaço para organizar. Na verdade, nós não estamos inventando a demanda, a gente está observando que a entrega dessa demanda está ruim. Então, a gente está melhorando a entrega. E é um pouco isso, né? Agora, tem esse preconceito mesmo. As pessoas... Mas, às vezes, você pode, em vez de falar de felicidade, você pode falar de bem-estar. Aí a pessoa, bem-estar eu quero. Falar em tranquilidade, tranquilidade eu quero. Né? Falar em se sentir melhor, sentir melhor eu quero. Então, às vezes, a felicidade pode ser uma coisa que está muito dependendo do público. Né? Newton, só falta você. Vai comentar alguma coisa? Sim. Vambora. Vambora. Entrou uma ligação, deixa eu abrir a câmera aqui. Pronto. Como vai o senhor? Boa noite. Eu tive que atender, me perdoa. Não sei nem de que a gente está falando, mas eu vi alguns fragmentos aí de felicidade, de autoajuda, de inteligência artificial, né? Então vou dar umas piruadas em função do que eu tenho ouvido aí no grupo, nos áudios. Não tenho visto todos, eu acho que é muita informação. Esses dias têm sido bastante complicados para mim, em função das tarefas do dia a dia. Né? Mas falando sobre felicidade, eu acho que são um dos grandes dilemas filosóficos, né? Nossa luta, né? Da sobrevivência, do dia a dia, do trabalho, de como a gente vive pressionado nos dias de hoje e como é que fica a nossa felicidade, né? Muita gente acha que pode ter uma vida feliz, de bem-aventurança, mas eu entendo que isso é uma coisa que depende de cada coisa que você faz, é uma consequência do que você faz e ela não é perene, ela é efêmera, né? Mas quando a gente usa lá, como diz o Lecor, a nossa segunda inteligência, né? O nosso segundo raciocínio, acho que é mais próximo da gente poder perceber o que a gente não faz para atingir esse objetivo. Então, isso tem a ver com mudança de comportamentos, tem a ver com o que você faz. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo que ele dizia, o pior dia para mim é segunda-feira, né? Que eu vou para o trabalho, meu trabalho é uma merda, eu vou procurar um monte de gente chata lá, tal, não tem o que fazer. Assim, quando começa assim, acho que você fica, cada coisa que acontece nesse sentido, você fica mais distante da felicidade. E nesse aspecto eu concordo com o que o Lecor fala sobre a nova ciência social, né? 2.0, porque a gente tem que mudar essa concepção. A gente tem os problemas, né? Os maiores problemas filosóficos do mundo, a felicidade maior dele, na minha visão, mas ao mesmo tempo a gente também tem que analisar o que a gente está fazendo. Isso tem a ver com as ferramentas tecnológicas, né? Que estão ao nosso redor. Então muita gente fica criticando que o GPT, que não sei o que está ficando burro e tal. E as pessoas não entendem que o que o pessoal do GPT fez foi botar uma ferramenta que está sendo experimentada à disposição dos outros para economizar dinheiro para fazer um projeto chamado anotação, né? Que você ensinar, você fazer a curadoria para dizer se a ferramenta está certa ou errada. E como diria Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então, a maior parte das pessoas acaba enviesando o ensinamento da rede, ela vai emburrecendo. Então, eu acho o seguinte, como o GPT, como
inúmeras outras ferramentas de inteligência artificial que a gente tem hoje, que estão bastante evoluídas, a parte humana faz diferença, né? Eu não digo nem só pelo conhecimento em si, eu falo pelo aspecto da sabedoria, né? Porque isso nos distingue das máquinas. Então, a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta para que a nossa vida tenha mais sentido e que essa ferramenta possa nos ajudar a encontrar felicidade, a fazer essa vida valer a pena, essa vida que às vezes não tem sentido, que a gente não encontra o prazer do trabalho, de encontrar um amigo que a gente não vê há muito tempo e tal, né? Ou às vezes a gente se circunda num ambiente onde a gente talvez se mostre como um idiotizado, né? Eu também costumo dizer aos amigos que quando você se sentir um idiota, olha ao seu redor, que possivelmente você está circundado por eles, né? Então é o momento de você fazer, como diz a minha esposa, uma reciclagem nos seus amigos, nas pessoas que estão ao seu redor, né? Mudar de lugar, mudar de área, mudar de grupo e tal. Eu acho que fazendo essas coisas é como se fosse assim, uma árvore que você está sempre podando, é como um bonsai. O bonsai você vai podando, né? Você tira as folhas para ele poder crescer, para ele poder brotar. Eu acho que é a nossa vida não é só aquele o exemplo do regador que você tem que ir regando, não. Acho que tem uma série de coisas, uma série de ingredientes, como se fosse um tempero que você tem que ir botando e monitorando o tempo inteiro para poder fazer isso. E eu acho que não é essa primeira inteligência que faz isso, essa inteligência que foi a gente, como diz o Deco, na mais fina flor do Zeca Pagodismo, que é deixar a vida levar. Mas sim essa mente que segura, a mente que faz com que você comece as frases com eu penso que, né? Então, se você pensa, você existe, você vive, você muda, você tem condição de enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente foge, né, de todos esses paradigmas, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente e começa a buscar um sentido na vida, que é o que eu acho que carece bastante, né, nesses diálogos rasos e superficiais que acontecem hoje, principalmente com os mais jovens. Eu vejo isso com as minhas filhas, eu vejo isso com alguns filhos de amigos, enfim, é isso. Então, dentro do que eu tenho lido, né, o pouco que eu tenho lido no grupo, nessa nova imersão, na 10ª imersão, são algumas conclusões, alguns pensamentos que eu tenho que eu queria compartilhar com vocês. E me desculpem se eu fui longo, inconveniente, eu falei alguma coisa que não devia, mas eu achei que, dentro do que eu refleti, é isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Maravilha. O que eu fecho aqui a nossa live da seguinte maneira. Existe uma demanda, né, de compreensão do digital e a gente se esforçou para chegar nessa compreensão. Está aí a compreensão. O livro, inclusive, eu anuncio para vocês. Hoje é dia 26, né? Estamos há 5 dias do lançamento do livro na Amazon, Civilização 2.0, feito na escola, com intensa participação dos alunos durante a pandemia, em que nesse livro eu entrego uma visão mais geral, não é para empresas. O título é Por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas? Eu digo assim, esse livro é um fecho nessa análise do digital. Muita coisa já mexeu ali e tal, mas basicamente é aquilo ali, a mensagem. Olha, tem que ver o digital. Nossa sugestão é essa aqui. E agora eu acho que o nosso grande desafio, a partir dele, claro, né, com essa visão de descentralização progressiva, revolução de mídia, renascença. A Fernanda está falando do Havelock, lá da renascença grega. Todas as renascenças tiveram como característica o uso maior da mente secundária e, basicamente, uma ajuda num sapiens mais autônomo. Tudo que a gente viu no passado, se a gente olhar de trás para frente, agora o sapiens foi foi cada vez virando mais autônomo. Escravidão, servidão, e foi cada vez ficando mais autônomo. Temos problemas, gigantes os problemas, mas eu não atribuo os problemas que a gente tem ao sistema. Eu atribuo a incapacidade que a gente tem hoje de lidar com essa complexidade de 8 bilhões. Então a gente tenta, de alguma forma, resolver esse problema
E agora a gente tem mais ferramentas para poder fazer isso, que é um pouco o que o Alisson estava falando. Então isso está, o Civilização 2.0 fecha esse ciclo. Daqui a 5 dias está no ar. Eu vou falar para vocês, vou anunciar, etc. Fechou. Aí agora a gente tem uma outra missão. Estruturar a ciência social, dizer, ó, isso aqui existe, organizar mais ou menos, e aí começar a falar dessa ideia, né? Mostrar que não é mais o mesmo Sapiens, é o novo Sapiens, mais autônomo, mais empreendedor, mais resiliente, mais original, mais filtrador. Isso é fundamental, Susan, quando vai pensar em educação. Quem é o novo Sapiens? Esse Sapiens que tem essas demandas todas. Então, como é que a gente prepara esse novo Sapiens? Aí resgata toda essa conversa sobre vida significativa, vida mais feliz, vida bem-estar, tranquilidade e tal, resgata tudo isso, reorganiza para que a gente possa disseminar isso em massa, porque a galera está tendo essa necessidade, né? Muita escolha, muita informação, todo mundo querendo aparecer e não quer aprender, todo mundo querendo ser feliz, mostrar para o outro que ele é feliz, né? Olha como eu sou feliz, independente do como eu estou me sentindo. Então é essa demanda enorme que a gente tem. Então esse é o esforço que a gente vai começar a fazer, está claro para mim isso, salpicando aí, e essa também é uma demanda da 10ª. Então olha só, qual é o foco? Dar umas pinceladas nessa visão sobre a civilização, entrar dentro das conversas setoriais, como a gente fez agora com a educação. Quer discutir educação? A nossa sugestão para começar a conversa é essa aqui. Está lá o e-book. Não sei se a Susan viu. Eu mandei essa semana. Você viu, Susan? O e-book? Dá uma olhada lá que você vai ver. Essa semana não, vou dar uma olhadinha. Tem um e-book. Até eu esqueci de falar que eu achei legal quando você disse num áudio que tem que descentralizar, né? Opa, saiu aqui. Tem que descentralizar mais na hora de começar a falar de educação, né? Porque ainda a gente está com uma educação muito como se fosse industrializada, né? E eu estava até para comentar isso. Achei isso que é realmente o cerne de muitas questões dentro das escolas. Tem pouca autonomia as escolas, principalmente as públicas. Dá uma olhada no e-book, saiu, eu mandei para o pessoal na segunda-feira. Está lá no grupo. Tá. Eu mandei segunda-feira o e-book. Então esses e-books vão sair, agora eu vou começar a rever. Estou revendo Ciência 2.0, e aí vou rever todos, são 9 no total, e aí vou colocar de novo na Amazon. Então essa é uma demanda. Como é que se conversa sobre ciência, sobre educação, sobre psicologia? Qual é a proposta? Como é que se recomeça essas conversas? Pinceladas na narrativa central, né? Na civilização, e digamos assim, o aprofundamento, né, do Oceano Azul, que é essa discussão sobre busca da felicidade na civilização 2.0. Porque é uma área nova, né, que a gente não é uma escola de Toronto. Você vai pegando vários autores, já tem o Mark Mason, agora o Steve Coven. Eu cheguei à conclusão que várias coisas que eu penso foi em função da leitura do Steve Coven, eu tinha esquecido. Depois eu vou falar segunda-feira sobre isso. Ele fala de certa forma em mente secundária, ele fala em formatação básica obrigatória. Então eu não posso dizer que fui eu que falei isso. Ele me induziu e agora eu estou claro que foi ele que me ajudou. Tem ali algumas coisas que estão ali. Então essa é outra coisa que a gente está fazendo e outras coisas que vão aparecer. Só para fechar, quem está em São Paulo, nós vamos ter um encontro em São Paulo, agora em agosto, se eu não me engano, no dia 7, em São Paulo.
dia 7 à noite. Tipo 6, eu não sei onde é o lugar, mas bota na agenda. E vamos fazer um encontro presencial, o primeiro encontro presencial dos bimodais, aqui em Teresópolis. O Newton está aqui pertinho, né? Guedes já mora por aqui. Último fim de semana de setembro. O Átila vem com a motocicleta dele, uma cinquentinha, e nós vamos fazer um encontro presencial. É conversa, não é aula, seminário, nada disso. É papo, cerveja, conversa, jogar conversa fora, networking, bate-papo e, obviamente, dentro dessas conversas todas pode avançar algumas coisas. Então é isso. Agradecer vocês a presença. Está tudo gravado. Quem perdeu um pedaço pode ouvir amanhã. E amanhã estou disponibilizando para o pessoal. Beleza, galera? Falou, pessoal. Um abraço para todo Valeu. mundo. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.